profetizamos: nada faltando, nada quebrado e tudo completo. E nesse momento, nos colocamos diante de Deus e pedimos o favor do Senhor sobre a nossa vida. Nos dê graça, Senhor, para ir além. Nos dê graça para fazer mais. Confiamos na Tua bondade, na Tua misericórdia e oramos para que o Senhor nos fortaleça, que a unção fortalecedora do Senhor venha sobre as nossas vidas. Meu Pai, eu oro por todo aquele que está cansado, por todo aquele que está exausto, por todo aquele que se encontra, Senhor, ferido, que o Senhor possa renovar as suas forças e curar as suas feridas. A Tua palavra diz, Senhor, que é o Senhor quem perdoa pecados e quem sara doenças. Por isso, Pai, que nesse momento haja cura, tanto física quanto emocional. Jesus Cristo cura, Jesus Cristo restaura, e nós oramos o nome de Jesus declarando: a cura está sobre ti, a cura está sobre a tua família. E eu oro também para que dentro da tua casa haja um avivamento, haja salvação dentro da tua casa, que todos tenham uma experiência sobrenatural com Jesus Cristo. Senhor, abra os ouvidos e abra os olhos espirituais de cada um dos teus filhos, no nome de Jesus. Deus te abençoe, que alegria poder estar com você aqui. Eu quero liberar uma palavra que eu recebi da parte de Deus. Você sabe que a rotina, ela mata a revelação. Quando você anda por um caminho, você não faz nada diferente, os resultados vão ser sempre os mesmos. Se você quer uma coisa nova, você tem que fazer coisas novas. Se você quer viver algo extraordinário, então você precisa ter alguma mudança de atitude, uma mudança de hábito, uma disciplina diferente, ou se conectar a pessoas ou a lugares diferentes. Eu sei, por experiência própria, que a rotina, ela é mais danosa do que nós imaginamos. Ou seja, se algo não está fazendo bem para você, você precisa reconsiderar, recalcular a rota, mudar hábitos, mudar direção, porque caso contrário, tudo aquilo que Deus colocou na tua vida acaba enterrando. Tudo aquilo que Deus investiu na tua vida acaba se perdendo. Ou seja, ou você muda ou tudo permanece igual. Velhas estradas não levam a novos caminhos. Se você quer um novo caminho, você precisa tomar uma nova direção. E uma das coisas que eu aprendi é que nós precisamos construir o hoje, o amanhã que queremos. Por isso, invista hoje nas mudanças e atitudes que são necessárias para você viver o plano e o propósito de Deus para a sua vida. Eu vejo muitas pessoas que estão tendo os mesmos resultados, fazendo as mesmas coisas. E elas desejam coisas melhores, mas não conseguem viver porque não estão mudando a base, não estão mudando as suas atitudes. Estão cumprindo sempre as mesmas agendas, resolvendo os mesmos pepinos, se encontrando com as mesmas pessoas, estando nos mesmos lugares. Aí a sua vida fica patinando. Você não consegue avançar porque novas atitudes são necessárias. Eu quero compartilhar um pouco, sabe, de coisas que eu apliquei na minha vida e deu certo. Eu apliquei. A Bíblia sempre fala sobre o novo de Deus. E eu aprendi que o nosso Deus é um Deus dinâmico. Tem coisas que Deus não muda, certo? Mas quando se trata da direção, quando se trata de estação, por que nós temos 4 estações? Por que nós temos verão, inverno, outono e primavera? Porque o nosso Deus, Ele trabalha. Em momentos Ele trabalha de uma forma, em outros momentos Ele trabalha de outra forma. Em Provérbios fala que a mulher sábia, ela prepara linho para o verão e prepara lã para o inverno. Sabe por quê? Porque para cada estação da sua vida, para cada momento da sua vida, você precisa de uma cobertura diferente, você precisa de atitudes diferentes, você precisa fazer coisas diferentes. Caso contrário,
seus resultados são sempre os mesmos e você não consegue chegar aonde Deus tem para você. Por isso, algumas coisas que me ajudaram a mudar o rumo da minha vida. É por isso que orar ao Espírito Santo, pedindo que o Senhor cumpra a vontade dele na sua vida, olha só, sempre que você orar, pedindo para o Espírito Santo fazer a vontade dele na sua vida, você sabe qual que vai ser a resposta do Espírito Santo para você? Talvez ninguém lhe disse isso, mas a resposta do Espírito Santo para você vai ser ajuste. Sempre ajuste. O Espírito Santo sempre vai responder, os ajustes são necessários. Quer empreender uma grande viagem? Primeiro revisa o teu carro. Vê se está tudo certo. Vê se geometria, balanceamento, alinhamento, está tudo certo. Para que você possa ter uma viagem tranquila. Vê se o óleo está em dia. Vê se está tudo certo. E então você viaja. Por quê? Porque os ajustes, a revisão, ela é de extrema importância para você ser bem-sucedido na sua caminhada. Eu tenho aprendido de Deus que aquilo que Deus tem para a minha vida, vai se cumprir se eu estiver bem. É por isso que os ajustes são tão necessários na nossa vida, para que sejamos bem-sucedidos em nossa caminhada. Por isso, eu aprendi a não me sobrecarregar. E sabe, é uma coisa que, mesmo que eu saiba que eu não posso me sobrecarregar, é muito fácil me sobrecarregar por causa das demandas da vida. Então, tipo, você precisa de algo, então você trabalha mais. Agora mesmo eu tenho as TVs, então quando eu tenho que pagar a TV, eu tenho um compromisso alto, o que eu faço? O que eu posso fazer para não me sobrecarregar com esse pagamento? Será que eu tenho que fazer uma venda aqui? Eu tenho que fazer um negócio ali? O que eu tenho que fazer, Senhor? Bem, eu tenho aprendido, sabe, a não responder às demandas de forma natural, mas confiar em Deus, não me sobrecarregando, porque a tendência da gente é a seguinte: se você precisa pagar uma conta de luz, certo? E você trabalha por conta, o que você faz? Você trabalha 1, 2 horas a mais para poder pagar aquela conta, certo? Se está fora do seu orçamento, se você sabe que aquilo deu para mais, ou você vende ou faz alguma coisa, bem, no natural você faz isso. Mas no espiritual, se Deus lhe deu a direção, você não se sobrecarrega. Você anda no mesmo caminho, no mesmo trilho, confiando em Deus, sabe? Sem colocar mais carga em cima de você, mas confiando que o Deus que abriu a porta é o Deus que vai sustentar. Eu aprendi que o que Deus promove, Ele sustenta. O que Deus promove, o que Deus levanta, Ele sustenta. Não pense você que algumas coisas são fáceis porque não são. No entanto, se Deus deu a direção, Deus vai honrar. Se Deus deu a direção, Deus vai abençoar. Se Deus deu a direção, as coisas vão acontecer e vai acontecer do jeito de Deus. Amém? Então não se sobrecarregue. Não vire à noite trabalhando, sabe? Não pegue compromissos que vêm para lhe sobrecarregar. O que é sobrecarga? É uma carga a mais. Então você já tem a sua carga de trabalho de 8, 10 horas por dia, e daí você vai ter que trabalhar mais para poder cumprir um compromisso ou para responder a uma responsabilidade. Tem uma coisa errada aí. Não tem como estar certo isso. Talvez 2 coisas podem estar acontecendo. Ou isso que você está querendo responder não é de Deus para a sua vida, ou você está na direção errada, né? Ou você não se organizou para essa oportunidade que Deus te deu, para esse negócio que Deus colocou no teu caminho. Então compreender essas coisas vai nos ajudar muito, sabe, a viver da maneira certa e não termos peso em nossa caminhada. A segunda coisa
Não queira viver agradando a todos. Esse é um vício tão difícil da gente se libertar. Mas quando você se liberta disso, você vai ver o quanto isso vai ser benéfico para a sua saúde mental, para o seu emocional. Não viva para agradar a todos. A Bíblia diz: quer comais, quer bebais, façais tudo para a glória de Deus. Ou seja, se eu estou trabalhando para alguém, certo? Eu vou trabalhar para essa pessoa, mas eu vou trabalhar tão bem para ela, porque eu estou fazendo para a glória de Deus, entende? Que ela vai se agradar do meu trabalho. O que eu não posso é viver só para agradar ela. Porque é isso que as pessoas fazem. Sabe, às vezes eu aceito alguns convites para agradar as pessoas. Só que isso não me faz bem, porque me sobrecarrega. E então eu parei, sabe, de aceitar algumas agendas, de aceitar alguns convites, porque isso estava pesando sobre mim. E tem uma coisa que você sabe, quando você tem uma carga muito grande em cima de você, qualquer pezinho a mais que você coloque em cima já dá uma enorme diferença. Ou seja, você trabalha muito bem com aquilo que é ajustado, mas aquilo que de alguma maneira vai lhe desconcertar, já você adquiriu um problema. Sabe, é que nem você encher eu posso dizer, a caçamba de uma caminhonete de peso, né? A caçamba, digamos que é para 1.000 quilos, e você quer colocar 1.500 quilos. Sabe o que vai acontecer? A caminhonete pode até que vá. Ela pode até que vá, que suba a montanha, mas vai destruir a suspensão da caminhonete e pode causar um acidente. Ou seja, tudo tem um limite. E nós não podemos ultrapassar os limites do nosso corpo, da nossa sanidade, do nosso emocional, daquilo que Deus colocou. Porque quem coloca cargas a mais sobre nós é os homens, não é Deus. É por isso que Jesus disse: vinde a mim. Olha, por isso que a palavra de Jesus é linda. E quanto mais a gente anda com Jesus, mais Jesus ensina pra gente o que é a verdadeira vida. A revelação da palavra se abre na sua jornada. Jesus disse: vinde a mim os que estão cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei. E a gente sempre pensa que é Jesus só tirando a carga de cima da gente e nos dando, né, o alívio dele. Mas essa palavra, ela traz muito mais para a nossa vida. Ela está falando que quando você se aproxima de Jesus, o que não é seu, o que Deus não quer que você carregue, é removido, porque Jesus vai falar contigo. Jesus vai falar contigo e vai dizer: eu não coloquei essa carga em você. Essa carga aí você pegou, essa carga aí os homens colocaram em você, essa carga, as circunstâncias da vida começaram a colocar em você, mas eu não coloquei isso em você. Sabe, quem ouvir isso vai viver uma vida muito feliz, certo? Não se sobrecarregue, não se sobrecarregue. Se você se aproximar de Jesus, Ele vai falar com você, Ele vai dizer: olha, isso não coloquei sobre você. Foi você mesmo que quis, ou outra pessoa quis algo sobre você. Se você permitir, as demandas da vida lhe sobrecarregam de tal maneira a ponto de você não conseguir mais nem respirar. É por isso que você tem que viver em equilíbrio e próximo de Deus. E a terceira coisa que eu aprendi, sabe, ou você muda e tudo se repete, saia de tudo, menos da oração. Saia de programas que não é para você, saia de agendas que não são para você, saia de lugares que não são para você, saia de relacionamentos que não são para você, só não saia da oração. Porque é o único lugar, gente, onde nós seremos sustentados por Deus. A oração. Por isso, não deixe o diabo tirar você da oração. Você pode prosperar, você pode enriquecer, você pode ser muito feliz, você pode ser, sabe, uma pessoa realizada, uma pessoa completa, uma pessoa plena, uma pessoa feliz, satisfeita, enfim, ter gozo na alma, ter, sabe, prazer de viver. Mas não deixa nada na vida te tirar da oração. Nada na vida te tirar da oração. A oração vai te sustentar. E você vai ver. Com o tempo,
você vai ver que isso é uma das coisas mais importantes de tudo que eu falei aqui. Saia de tudo menos da oração. Amém? Não corte isso da sua vida. Não corte isso da sua vida. Não corte isso da sua vida. Amém? Eu deixo essa palavra no teu coração. Espero que essa palavra seja uma direção para a tua vida, uma direção para a tua casa e que você possa voltar a respirar. Escreve aqui nos comentários, ou eu faço algo novo, ou tudo se repete. E eu quero dar os parabéns para quem está tentando fazer algo novo. Amém? Você está tentando quebrar, sabe, com algo que está lhe consumindo. Você está certo. Eu vim aqui para dizer para você que está tentando fazer algo novo, você está no caminho certo. Você está no caminho certo, tentando fazer. Se isso é lícito, foi dirigido por Deus, é Deus que guiou você, você está certo. Amém? Talvez essa seja a confirmação que você está buscando. Pega aí como palavra profética para a tua vida. Amém? Eu quero declarar o Salmo 91 e eu tenho um recado muito importante a todo aquele que é aluno da Academia Kingdom Global. Domingo agora, nós vamos ter não só um evento especial, mas nós vamos ter uma ministração especial. Se você ainda não é aluno da Academia Kingdom, eu convido você a vir e a se tornar aluno, hoje mesmo, para que você possa pegar as nossas instruções que nós já demos, as instruções que virão. Sua vida nunca mais será a mesma. Eu quero convidar você para uma jornada com o Espírito Santo, uma jornada de discipulado, uma jornada onde você vai receber direção toda semana e é o que nós precisamos para essa vida. Amém? Eu convido você a se tornar aluno da Academia Kingdom. Acesse hoje mesmo nosso site www.viniciusiracete.com.br. Amém? E se torne nosso aluno. Domingo, 9 da manhã, nós vamos começar um propósito de 7 domingos no altar de adoração. E esse domingo eu vou estar ministrando sobre o poder da adoração. É uma mensagem inédita, certo? Uma mensagem inédita. E é algo que talvez você não está muito acostumado a ouvir, mas vai ser uma bênção na sua vida. Domingo, 9 da manhã, o endereço da igreja é Avenida Aruanã, número 120, Alphaville, Barueri, São Paulo. Você é nosso convidado, tá bom? Se você ainda não adquiriu nossos livros, adquira o livro Sonhos, Café com Jesus, um devocional profético, uma palavra para cada dia do ano, e o homem que aprendeu a ouvir a voz de Deus. Você pode adquirir todos os nossos livros lá no nosso site, vai ser uma bênção para a sua vida. Você pode também dar de presente para alguém. Amém? E um recado que eu quero dar a todos os meus parceiros. Juntos, estamos evangelizando milhares de pessoas. Muito obrigado pela oração, pela intercessão, pela ajuda de cada parceiro em nossos programas de TV. Estou orando por vocês, contem conosco. Amém? Posso orar pela tua vida? Posso orar pela tua casa? Então deixa eu declarar o Salmo 91 e você que está aí junto conosco, compartilha com 7 pessoas. Amém? Manda aí para teus amigos, para teus parentes, para as pessoas próximas, em nome de Jesus. E eu quero fazer uma oração especial hoje por quem está com problema nos ombros, bursite, sabe? Pessoas que estão com problemas nos ligamentos, seja dos ombros, dos braços, dos joelhos. Eu quero fazer uma oração especial hoje em favor de você. Então, mande aí essa oração, 7 pessoas. Seja um compartilhador, seja uma bênção. Seja uma bênção. Eu recebi o testemunho da Simone e ela escreveu assim pra gente: eu tive uma ferida na boca e fui diagnosticada com uma fístula, para a qual seria necessária uma cirurgia. Sigo as orações todos os dias e em nome de Jesus a fístula desapareceu. Estou curada para a honra do Senhor Jesus. Agradeço a você pelas orações por nós. Glória a Deus. Deus é fiel, Simone. Jesus não mudou. Ele continua o mesmo ontem, hoje e o será para sempre. Amém? E você que está me acompanhando aí pela TV Bandeirantes, em rede nacional, vem conhecer meu canal no YouTube e orar conosco às 6 da manhã, às 18 horas. Você vai ver o quanto a sua vida vai mudar. Amém? Diz assim o Salmos 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso, descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio.
porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas, e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás, e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio, do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. E eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente, pois que tanto me amou, eu o livrarei. Pô-lo-ei num alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar? Permita-me orar por você e te abençoar. Espírito Santo de Deus, vem com teu poder sobre nós. E nós oramos para que Jesus Cristo se revele a cada um de nós e nos mostre aonde é necessário os ajustes. Queremos viver uma vida leve, queremos viver uma vida abençoada, debaixo do temor do Senhor, mas sendo guiados pelo Espírito Santo. Queremos viver o que o Senhor tem para nós e não o que os homens querem colocar sobre nós. Por isso, Pai, nós te pedimos, guia-nos, dirija nossos passos e livra-nos de toda cilada. Tudo aquilo que vem, Senhor, para tentar nos tirar do propósito, tudo aquilo que vem para tentar nos bloquear, para tentar nos impedir, tudo aquilo que vem, Senhor, como um ataque espiritual à nossa saúde, ou um ataque espiritual à nossa família, ou ao projeto, propósito que o Senhor tem para a nossa vida, seja cancelado agora no nome de Jesus Cristo. Oro também para que todo aquele que está doente, com dores nos ombros, bursite, problema nos joelhos, nas pernas, que essa pessoa seja curada agora, toda trombose. Eu oro agora para que toda enfermidade renda-se a Jesus Cristo, toda dor, todo rompimento de ligamento, que haja restauração, que as maravilhas do Senhor sejam liberadas e que o nome de Jesus Cristo seja glorificado no meio dessas pessoas. Jesus, tu opera milagres. Jesus Cristo é da saúde, Jesus Cristo opera na tua vida, Jesus Cristo te cura, Jesus Cristo te restaura, Ele tem o poder, a Ele a glória. Olhamos para Ele nesse momento da oração e cancelamos toda a obra do diabo, tudo aquilo, Senhor, que vem contra nós, tudo aquilo que é invisível, que não vemos. Nós cancelamos agora a obra do mal e declaramos: o Senhor está conosco. Tua mão poderosa, Pai, nos sustenta. O Senhor é a nossa fortaleza, o Senhor é a rocha da nossa salvação. E profetizamos: nada faltando, nada quebrado e tudo completo. Senhor, libera teu poder sobre nós. Eu apresento diante de ti o pedido de oração de cada um dos teus filhos e eu te peço, Pai, abençoe, cure, liberte, transforme, restaure, dê vida no nome de Jesus Cristo. Nós oramos e declaramos a bênção do Senhor sobre a tua vida. Amém e amém. Amém, gente querida. Compartilhe agora com 7 pessoas. Não esquece de deixar tua curtida aqui para que o YouTube mande para mais pessoas. Seja uma bênção. Manda essa oração para os teus amigos, para a tua família, para os grupos que você tem. Que Deus te abençoe. Que você tenha uma excelente noite na paz do Senhor e amanhã, 6 da manhã, estaremos aqui no penúltimo dia desse propósito, nada faltando, nada quebrado e tudo completo. Deus te abençoe e até mais. Boa noite! Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos no nome de Jesus Cristo a abundância entrando na tua casa, a paz entrando na tua casa e o livramento do Senhor. Jesus Cristo
Nós te pedimos, Senhor, traga livramento para as nossas vidas. O que é teu, que fique, o que não é teu, que saia. O que está no nosso caminho, que é teu, que fique no nosso caminho. O que não é teu no nosso caminho, tira do nosso caminho. Nos dá livramento, Pai, de ciladas. Nos dê livramento de maus negócios. Nos dê livramento de pessoas erradas e até mesmo de ideias erradas e projetos errados. Colocamos a nossa vida diante de Ti e todos da nossa casa. Coloca uma cerca de proteção ao redor dos nossos filhos, ao redor do nosso cônjuge, ao redor de nós. Venha nos guardar, Pai, em nossa entrada e em nossa saída, e que estejamos debaixo da cobertura do sangue precioso de Jesus Cristo. Eu oro para que todo aquele que está doente seja curado agora. Todo aquele que chegou doente nessa oração, receba a cura, receba um milagre. Eu oro para que haja mudança de resultados. Eu oro para que a cura seja total e completa no sangue, no fígado, no rins, no pâncreas, no coração, nas pernas. Que todo câncer renda-se a Jesus Cristo. Nódulos, miomas, microcistos. Oramos também por infecções, inflamações, que renda-se a Jesus Cristo. E que todo problema na alma, tudo aquilo que perturba a alma, tudo aquilo que bagunça a alma, que saia no poderoso nome de Jesus. Oramos por uma mente saudável, oramos por um coração em paz, oramos para que a alegria do Senhor esteja sobre nós. E Pai, tudo aquilo que não conseguimos resolver, no dia de hoje, apresentamos a Ti, para que o Senhor tome conta, para que o Senhor entre nessas batalhas e traga a solução, a intervenção e o milagre. Senhor, nós colocamos tudo na nossa vida nas Tuas mãos, fazemos a nossa parte, mas esperamos no Senhor, porque o Senhor é Deus fiel, o Senhor é Deus poderoso, o Senhor é Deus de milagres. Sim, Jesus, invocamos Teu nome, Jesus, 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 invocamos Teu santo nome. Deus abençoe tua vida, Deus abençoe tua casa, que a alegria do Senhor seja a tua força. Deus me deu uma palavra hoje, e essa palavra é uma palavra de vigilância. Nós precisamos vigiar, para que o inimigo das nossas almas não influencie a nossa vida. Acredite, eu tenho ouvido muitos testemunhos de pessoas libertas através das orações aqui. Pessoas que estavam presas por anos, e às vezes até frequentando uma igreja. Mas a falta de entendimento, a falta de discernimento espiritual mantinha eles num cativeiro. E eu creio, Deus está fazendo uma grande obra, pessoas estão sendo curadas, tem gente liberta. Eu estava ouvindo um testemunho hoje de uma mulher que se compadeceu da amiga dela. A amiga dela queria muito engravidar, já tinha recorrido a N tratamentos e as duas trabalham juntas. E essa mulher fez a minha última campanha, ela fez exclusivo e especificamente pela amiga dela, exclusivo e especificamente. E para a glória de Deus, essa semana ela já anunciou que está grávida, falou para essa amiga dela, anos tentando, mas olha o poder da oração. Coloque a sua fé em Jesus, coloque a sua fé no poder de Deus, na palavra de Deus que não falha, é imutável. Deus pode fazer mais. Ele pode fazer mais do que você pensa, muito mais. Coloque a sua fé nele, entre de cabeça. Nós estamos orando por livramentos do Senhor. Essa é uma das palavras mais fortes que eu tenho recebido nos últimos dias. Livramento do Senhor, livramento. Estamos orando para que a paz entre também, a abundância, mas estamos orando muito mais por livramentos do Senhor. Então, mantenha-se firme na oração. Deus está operando. 5 portas que as pessoas abrem para demônios sem se darem conta. 5 portas que as pessoas abrem para demônios sem se darem conta. Tem gente que pensa que demônio é apenas uma simbologia
né, da maldade do homem. Não. Demônios são seres espirituais, são anjos caídos, sem luz, que caminham nas trevas. E a Bíblia diz que Jesus veio para dar vida e vida com abundância, mas o inimigo veio para matar, roubar e destruir. Essa é a obra dele. Quantas vezes Jesus, quando esteve aqui nessa terra, expulsou demônios? E eu fico imaginando como que era naquela época, quando Jesus expulsava demônios de multidões. Então, essa realidade, ela continua aqui nessa terra. Os demônios são seres espirituais reais. No entanto, através de Jesus Cristo, existe uma proteção. Salmos 91, que nós declaramos constantemente, diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Somente Deus pode nos guardar da ação de demônios. E hoje eu quero falar um pouco sobre isso. Em Gênesis capítulo 4, verso 7, a Bíblia diz assim: se bem fizeres, não é certo que serás aceito? E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deves dominar. Você sabe, Deus estava falando isso para Caim. Caim estava com um ódio mortal do seu irmão Abel. E Deus disse para ele: se fizeres bem, não é certo que serás aceito? E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta. Ou seja, conforme Caim conduzisse as suas emoções, ele poderia ou manter a porta fechada para os demônios não entrarem, ou abrir a porta para eles fazerem a festa e então encherem ele de maus pensamentos e fazer o que ele fez com o seu irmão Abel. Por isso nós temos que não abrir a porta para o mal. E se você abriu a porta por um descuido, você acabou, deixando de vigiar, deixando de orar e abriu a porta por um descuido para o mal, feche o mais rápido possível. Feche o mais rápido possível. Peça perdão a Deus, renuncie. E também renuncie tudo aquilo que veio por associação disso. E você vai ver o livramento do Senhor na sua vida. Porque o mal, quando entra na vida de uma pessoa, ele não simplesmente torna aquela pessoa má com outras, mas principalmente má com ela mesma. Você lembra do Gadareno? O Gadareno estava possuído por legiões e os demônios levavam ele a viver nos cemitérios. Tiraram ele do convívio social, destruíram a família dele, destruíram o futuro dele. Mas quando Jesus chegou, Jesus esmagou o poder do inferno. Então quero falar rapidamente de 5 portas que as pessoas abrem para os demônios sem se darem conta. A primeira delas é a ira descontrolada. A Bíblia diz: irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. A ira descontrolada dá lugar ao diabo. Se irar faz parte da nossa natureza, a gente se ira, se revolta às vezes. No entanto, nós precisamos manter o controle emocional. Precisamos ter uma boa gestão daquilo que pensamos, daquilo que falamos, da forma como agimos. Então eu quero que você grave muito bem essa palavra. Irar-se faz parte da natureza. Agora, o descontrole é o que vai abrir a porta para o mal entrar. Então, quando você está numa discussão acirrada, tenha cuidado para não se descontrolar, porque na ira do homem não opera a justiça do Senhor. A segunda porta é a língua contaminada. A língua contaminada abre portas. Pessoas que falam mal de líderes, de chefes, de familiares, de amigos, de igrejas. As pessoas, quando falam mal, quando criticam aquilo que não sabem, estão abrindo a porta para algo ruim entrar e agir. Então entenda, uma língua contaminada, ela chama o mal. Uma língua contaminada, ela também, além de falar mal dos outros, ela murmura. Ela declara a si mesmo frases como nunca vou mudar, ou tudo dá errado para mim, eu sou assim e na minha vida as coisas nunca vão dar certo.
repetir rumores, participar de conversas tóxicas, tudo isso está afetando a sua vida. Tem gente que pensa que uma fofoquinha não faz mal. Uma fofoquinha abre a porta para muitos demônios. Você está deixando uma brecha no mundo espiritual para os demônios entrarem, bagunçarem a tua vida. Que Deus tenha misericórdia. E esse tipo de ação, isso amarra seu futuro, atrai acusações, doenças emocionais também e espirituais. É por isso que a Bíblia diz em Provérbios 18, 21, a morte e a vida estão no poder da língua. Guarda teus lábios. Para que você vai falar mal do outro? Por que você vai criticar? Eu digo, as pessoas hoje não sabem usar a internet em grande maioria. Porque em vez de usar a internet para as coisas boas, usa para as coisas ruins. E tem gente que está tão acostumada a falar mal dos outros, a criticar os outros, a bater nos outros, através das suas publicações, através da sua palavra, que não sabe o mal que está fazendo, não sabe o que está atraindo para a sua vida de negativo, de ruim. Que Deus tenha misericórdia de nós, para que a gente não venha cair nesse erro, abrir a porta para demônios. É por isso que tem certas publicações que na verdade é um convite para você se unir a aquele que está falando mal dos outros, ou aquela que está falando mal dos outros. A terceira coisa é a falta de perdão. A falta de perdão também abre portas para o mal agir. É quando a pessoa ela se recusa a perdoar as ofensas e ela mantém aquilo no seu coração. Sabe o que fizeram contra ela, a injustiça que houve. O propósito de Deus tem que ser maior do que a dor que a gente está sentindo. E a gente tem que ter a capacidade de superar o que fizeram para a gente. E com a ajuda de Deus é possível. Eu não fico nada feliz quando alguém é injusto comigo. É claro, a gente fica chateado, ficamos chateados, mas isso não pode durar muito. Você vai ter que aprender a tirar isso do seu coração. Você vai ter que aprender a perdoar, você vai ter que aprender a liberar as pessoas que acabaram pecando contra você. Lembrar e reviver continuamente feridas antigas vai manter essa ferida exposta, vai continuar sendo um chamarisco para demônios. Então, justificar o seu rancor para você mesmo vai manter essa ferida exposta, vai deixar com que o mal entre por essa ferida. Os demônios entram também por feridas que estão abertas, e isso afeta a saúde de uma pessoa, até mesmo com doenças psicossomáticas nos relacionamentos, e bloqueia orações. A falta de perdão bloqueia também orações. Em Mateus capítulo 6, verso 14 e 15, olha o que Jesus disse: se você não perdoar aos homens suas ofensas, nem seu Pai Celestial vos perdoará. É inevitável, onde as pessoas convivem muito, que haja ressentimentos. Às vezes um diz o que você não gostaria de ouvir, às vezes até no trabalho, existem as discordâncias. Um concorda, o outro não concorda, um acha que é de um jeito, o outro acha que é do outro jeito. Agora, eu tenho que cuidar do meu coração. Eu tenho que cuidar do meu coração, caso contrário, eu vou pecar contra as pessoas e eu vou também, abrir uma legalidade para o mal agir. É inevitável que numa família, aconteça as ofensas. É inevitável num trabalho, onde você trabalha, que aconteça as ofensas. É inevitável dentro de uma igreja, que é uma comunidade, que às vezes as pessoas pensam que a igreja é o céu. Não, a igreja não é o céu. O céu você só vai conhecer depois da morte, crendo em Jesus e caminhando com Jesus. A igreja não é um céu. Nós podemos assemelhar a igreja como um centro de restauração, de recuperação de vidas, um hospital onde as pessoas chegam lá doentes e são curadas. E aquele que é curado, agora, ele ajuda a curar os outros. Então, a nossa ideia muitas vezes é equivocada. Eu sei que as pessoas nos ferem,
às vezes com uma brincadeirinha, uma indireta, mas a gente tem que começar a aprender a liberar o coração e não deixar isso, sabe, entrar dentro de nós e começar a atrapalhar os nossos pensamentos. A quarta porta que as pessoas abrem para o mal é o medo crônico. E o medo crônico, ele paralisa a tua fé, ele bloqueia teu destino, ele tira a sua autoridade espiritual. É a pessoa que se sente insegura, ela tem medo de tudo. Ela tem medo, sabe, que as coisas vão dar errado, que ela vai perder, que ela vai ser envergonhada. Ela tem um medo, sabe, que alguém faça alguma coisa para ela. Ei, você vai ter que ser muito resiliente quanto a esses sentimentos tóxicos e colocar a sua fé no socorro, que é o Senhor. Coloque a sua fé em Jesus, coloque a sua fé apesar das circunstâncias. Deus não diz para a gente negar o que está acontecendo. Deus não pede isso para nós, mas Deus nos pede para acreditar além do que estamos vendo. Acreditar que Deus está cuidando, que Ele está no controle, que todas as coisas estão nas mãos dEle, certo? E a quinta porta, e aqui eu vou encerrar, que as pessoas têm aberto muito para os demônios, são objetos malditos em casa. Em Deuteronômio 7:26, a Bíblia diz: você não vai colocar nada abominável em sua casa, para que você não seja amaldiçoado. O que seria uma coisa abominável para Deus? Tudo aquilo que tira a sua fé do invisível de Deus é uma coisa abominável. Então, você ter um potinho de pimenta com sal em casa, isso é uma coisa abominável. Está abrindo uma brecha espiritual. Daí tem N coisas que as pessoas colocam dentro de casa, eu não vou enumerar todas elas, mas é simples de você compreender. É tudo aquilo que tira a sua fé no invisível de Deus. Sabe, eu não preciso colocar uma espada de São Jorge na frente da minha casa para me proteger. Por quê? Porque o Deus vivo e poderoso me protege. Aí você pergunta, mas eu posso ter como planta? Eu gosto de planta? Pode, como planta não tem problema. Agora, o errado é você colocar a sua fé nessas coisas. A nossa fé tem que estar em Jesus Cristo e na palavra dele, só isso. E eu vou dizer uma coisa para você, é simples, gente. Tem um amigo meu que escreveu um livro, O Poder do Básico, e isso é o básico, e a gente pensa que tem que ter, sabe, um monte de coisa para se proteger. Não. Você tem a fé em Jesus e na palavra dele. Isso é suficiente para você estar protegido. O sangue de Jesus nos cobre. A mão de Deus está sobre nós. Maior é aquele que está comigo do que aquele que está contra mim. Essa tem que ser a minha fé. Então, aquilo que eu coloco dentro da minha casa pode ser um convite para as trevas. É por isso que eu preciso tirar da minha casa aquilo que traz perturbação. Meu filho lê muito, sabe? Meu filho pega um livro e é capaz de ler num dia. Tem uma capacidade de ler rápido, lê muito rápido, entende muito rápido as coisas, tem uma capacidade incrível de ler. Só que toda vez que a gente vai num shopping, ele quer comprar um livro. E às vezes compra uns livros que a gente avisa, a gente diz, olha, e a gente começou a notar algumas coisas há um tempo atrás, e eu e minha esposa entramos no quarto dele e encontramos ali alguns livros que não batem com a nossa fé, e nós tiramos aqueles livros sem ele ver. E claro, depois nós falamos para ele, mas sabe, mudou o humor dele, da água para o vinho. Então tem certas coisas que a gente coloca para dentro de casa que às vezes abre portas espirituais. Sabe, tem certos livros que na verdade é só uma embalagem bonita, porque o conteúdo é totalmente espiritual.
Então a gente tem que ter cuidado quanto àquilo que estamos colocando para dentro da nossa casa. E assim é tudo na nossa vida. Um presente que você ganha, certo? Algo que você encontra bonito, sabe? Veja o fundo espiritual, o histórico daquilo antes de você colocar na sua casa, certo? Nós temos que aprender a vigiar a nossa casa em todos os sentidos. Eu deixo essa palavra ao teu coração hoje. Eu quero agora orar por você, amém? Eu quero declarar o Salmo 91. E também, deixa eu mostrar para você, eu tenho uma novidade para vocês agora à noite. Esse aqui são os meus livros, né? O Café com Jesus 2, um devocional incrível para você receber luz de Deus toda vez que você sair de casa. Antes de você sair de casa, lê um devocional, lê a sua Bíblia primeiro e depois lê o devocional. Dentro desses 2 devocionais aqui tem essa cartinha, tá? E quem adquirir esses 2 livros até domingo à meia-noite, eu vou mandar esse caderno dos sonhos, tá? O que é esse caderno dos sonhos? Que eu vou mandar junto para você como presente, tá? Aqui dentro você vai escrever toda a experiência que você teve com Deus. E todo livro tem pérolas dreams, tá? Olha só, tá? Então, todo ele tem muitas pérolas aqui que eu escrevi sobre os sonhos, né? E vai te abençoar. Toda a experiência que você teve com Deus, toda a visão, toda a resposta de oração, você vai registrar aqui nesse pequeno livro, certo? É um livro bonito, é um caderno, na verdade, um caderno de sonhos com pérolas dreams. Você vai escrever seus sonhos, suas experiências com Deus, o que você entendeu, o que Deus falou com você, você vai escrever aqui, certo? Então, quem adquirir até domingo à meia-noite, vai receber de presente ao adquirir os 2 livros. Tem que adquirir os 2 para a gente mandar o caderno dos sonhos junto de presente, certo? Entra lá no meu site www.vinicius17.com.br e adquira os nossos livros. A gente vai mandar de presente, junto com a carta, vamos mandar o caderno dos sonhos para você, ok? Muito bem. Salmos 91, quero pedir para você deixar sua curtida nesse vídeo, compartilhar agora. Vamos compartilhar com o máximo de pessoas. Você foi abençoado hoje, amém? Compartilha com 9 pessoas. Eu trouxe aqui instruções poderosas para a tua vida, para te abençoar. Então compartilhe, mande para amigos, compartilhe em grupos, mande nas suas redes sociais, em o nome de Jesus Cristo, certo? Diz assim o Salmos 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente, pois que tanto me amou, eu o livrarei. Poloei no alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, coloca a tua mão sobre a vida dessa pessoa, sobre sua casa e sobre sua família. Oramos pelo livramento do Senhor agora. Oramos por uma direção do Senhor que o Senhor nos deu, para que haja livramento na vida dessa pessoa e em toda a casa dela. Eu oro em nome de Jesus, que por onde entrou demônios, que por 7 caminhos agora sejam retirados. E aonde está acontecendo arrependimento, Senhor, que neste momento as brechas sejam tapadas, que o mal não tenha mais poder sobre a vida dessa pessoa. Eu digo, escuta aqui, Satanás, você perdeu, sai do caminho dessa pessoa, no nome de Jesus Cristo, e leva embora tudo que você colocou. E eu declaro saúde na tua vida, eu declaro paz na tua vida, eu declaro prosperidade na tua vida, abundância entrando na tua casa, e que a presença de Jesus Cristo,
que ilumina, que transforma, que rende todo o mal. Essa presença toque na tua vida, toque em todos da tua casa. Oramos também para que todos dentro da tua casa tenham uma experiência com Jesus. Como está escrito na palavra do Senhor, se creres no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e toda a tua casa. Declaramos que todos terão experiência com Jesus Cristo. Declaramos que essa casa é uma casa bendita, uma casa do Senhor, uma casa cheia de alegria, cheia de força, cheia de ânimo. Que o Senhor renove as forças de todos essa casa. E aquele que está abatido emocionalmente, fisicamente, que seja curado agora em nome de Jesus. Eu digo ao câncer, retira-te. Eu digo à dor, retira-te. Eu digo a infecções, retira-te. Eu digo à confusão, retira-te. A todos os traumas familiares, retira-se agora em nome de Jesus. E que haja, Pai, o amor, o perdão, a reparação de tudo aquilo que foi danificado por palavras, por atitudes. Que essa família seja restaurada, esse casamento seja restaurado, a comunhão de pais e filhos seja restaurada, no nome de Jesus Cristo. Pedimos, Pai, paz, abundância e livramento nessa casa. Em nome de Jesus Cristo, amém e amém. Graças a Deus, obrigado, Senhor. O Senhor já está cuidando de cada um dos teus assuntos. E amanhã, 6 da manhã, eu aguardo todos vocês aqui. Estamos orando por livramento e Deus está dando. Amém? E não só estou orando, como estou em consagração. Que Deus te abençoe, paz e prosperidade. Compartilhe essa oração com outras pessoas e até mais.